Quando você experimenta uma insegurança ou uma irritação, uma raiva, como você lida com isso? Para você não experimentar mais isso. Como você resolve isso? Quando, por exemplo, você está ali, se sentindo muito inseguro porque você vai fazer alguma coisa, porque você foi solicitado para fazer algo, e aí você não está se sentindo seguro para fazer isso? Como você lida com isso? Você se prepara ou então você busca um meio para sair dessa insegurança, dessa sensação? Ou então, por exemplo, você tem aí um chefe, ou então um pai, ou um marido, ou uma esposa que é muito chata, ou o chefe que é muito estúpido. E aí toda vez que você está na frente dessa pessoa, ou quando você vê essa pessoa chegando, você já começa a experimentar uma agitação, uma ansiedade, uma coisa assim no corpo. Como que você lida com isso? Você procura se afastar? Você procura falar com essa pessoa o mínimo possível? Como que você resolve isso? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque é muito comum, quando a gente experimenta um desconforto, e experimenta no corpo mesmo, a gente já busca um alívio, a gente já busca uma forma para resolver isso, mas a gente não olha de fato para a causa. Ou então, o que é mais comum ainda é você colocar a culpa no outro. Como você está aqui? E aí você começa a dizer assim, é o meu chefe que é muito estúpido, ou então o meu marido que não sabe falar comigo, ou então, sei lá. Percebe que a gente coloca para fora a culpa do que eu estou experimentando? E aí, eu não olho de fato para a causa, porque eu estou olhando para fora e dizendo que a responsabilidade, a culpa é do que está vindo lá de fora. E aí essas sensações nunca vão embora. E fica parecendo que aqui é só uma adaptação. Você está sempre se adaptando. Cada época, cada ambiente, cada situação da sua vida, você está sempre se adaptando. Eu lembro que quando eu era criança, eu experimentava uma insegurança, e isso ficou bem gravado, quando tinha aí meus 5 anos, que meu pai levava a gente para a igreja, e e nós passávamos num lugar que era muito escuro, tinha um riacho assim em volta, enfim. E aí eu começava a ficar ali experimentando aquelas sensações de medo e ele me pegava no colo. Só que a sensação de medo não passava. Aquela insegurança que parecia que alguma coisa ia vir me atacar, continuavam ali, mesmo no colo do meu pai. Um adulto, né? E ele era mais alto, mas ainda as interpretações estavam ali rolando. E aí, quando eu olho hoje e eu vejo essas sensações, né? São as mesmas. Parece que mudou porque você está em um outro ambiente, você está lidando com uma outra coisa, mas a insegurança é a mesma. Se você olhar aí para a sua experiência, você vai constatar a mesma coisa. Fica parecendo que é outra coisa, mas não é. Porque isso que você está dizendo que experimenta no corpo são só interpretações, são pensamentos aqui, são ideias que eu estou tendo sobre mim, e aí talvez essa insegurança venha porque eu me sinto incapaz, inferior, e aí vem todas essas crenças. Como eu não quero entrar em contato com isso, como eu não olho para isso, eu fico dizendo que é o cenário, que são as pessoas que são responsáveis. Mas se elas fossem responsáveis, por que quando você muda de emprego continua a mesma coisa? Você muda de casamento, continua a mesma coisa. Você muda de casa, você muda de roupa, você muda de visual, você se especializa naquele determinado, né, trabalho aí, nessa área que você está atuando, e as sensações não mudam. E aí tem uma lição, e eu gosto bastante dessa lição, eu uso bastante essa lição, que é a lição 23, quando ele fala sobre os pensamentos, que tudo vai continuar do mesmo jeito
enquanto eu não olhar de fato para a causa. Diz assim, ó: eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar, porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui estás mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. Fica parecendo que o mundo, que é a causa, e aí eu quero mudar o mundo. Enquanto nós não aceitarmos que ilusão é ilusão, e quanto mais eu ficar lidando com os efeitos, eu vou continuar enfatizando, porque onde está o meu foco? Está a minha identificação de existir. Então eu sou realmente essa imagem, eu sou essas crenças, e aí agora eu preciso resolver o que eu estou experimentando, tentando mudar lá fora. Só que o mundo não vai mudar. Não importa em que ambiente você se coloca, para que lugar você vai continuar carregando tudo isso com você. Porque como sou eu aqui que estou pensando, as interpretações partem do que eu penso, da forma como eu me vejo. Isso nunca vai mudar. Você pode tentar arrumar o mundo aí, enfeitar, customizar, fazer o que você quiser no seu ambiente. Você vai continuar experimentando as mesmas sensações. Enquanto eu aqui não olhar para esse modo de pensar, eu vou chegar com os 80 anos experimentando as mesmas sensações daquela criança de 5 anos, porque não tem uma criança, não tem uma pessoa, tem um modo de pensar equivocado. Por isso que Jesus ele enfatiza: não faz nenhum sentido você mudar nada no mundo, porque o mundo não vai mudar. Ele é incapaz de mudar. Por quê? Porque ele é só um efeito. Quando eu olho para a causa, quando eu mudo a causa, então o efeito simplesmente muda. Olha como é simples, olha como é fácil. Então o seu ambiente, ele está o tempo todo refletindo a forma como você se vê, como você pensa. Quer mudar? E às vezes nem vai mudar nada lá fora, porque você também não vai querer mudar nada lá fora. Quando você começa a olhar para a causa e soltar esses significados e começar a se reconhecer na verdade do que você é, então o mundo vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Guerra, enchente, o sol vai continuar quente, vai continuar chovendo, você vai ter os boletos para pagar, a mesma coisa, as pessoas vão morrer, vão nascer. Só que o foco de existir, ele foi deslocado para a realidade. A sua existência não está sendo atacada e não depende de nada que ocorra ou deixa de ocorrer no mundo. Porque a aceitação que o irreal não existe e o que é real não pode ser ameaçado. Então, olhando para a causa, eu desfaço os efeitos apenas corrigindo, apenas disponibilizando a percepção corrigida para que então ela corrija todas essas crenças equivocadas. Então é muito simples, desde que eu assuma a responsabilidade, pare de colocar na conta do outro e aprenda a olhar, a usar tudo para olhar para o modo como eu penso. E está aí um curso em milagres, essa demonstração de Jesus, que deixou aqui para que nós pudéssemos fazer a mesma escolha que ele fez e atuar da mesma forma como ele atuou. Então não é do seu jeito, não tem uma maneira, e não é para um você. A mudança de percepção não é para um você ter uma vida boa no mundo. A mudança de percepção é a mudança na consciência de existência, é a própria existência que se reconhece na totalidade, e nós fazemos parte do que é real e não de imagens e nem de limites e de coisas
ok? Então, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau, tchau.